2 Coríntios capítulo 9, versículo 5 e 6. E o 7. Vamos lá, todos acharam? Portanto, achei necessário exortar os irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa recompensa, da qual foste notificado, para que a mesma esteja pronta como uma questão de generosidade e não de avareza. Na minha Bíblia está recompensa, mas na tua possivelmente esteja oferta ou alguma coisa parecida. Versículo 6. Mas digo isto, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. O que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Cada um dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém, gente? Pode sentar, por favor. Irmãos, a gente está falando sobre prosperidade. Deixa eu te falar a primeira coisa aqui. Amém? Deixa eu falar uma primeira coisa para você. Primeiro, eu não estou pregando sobre nenhum desses assuntos com interesse pessoal. Não é para você ajudar a igreja. A igreja está de pé, está funcionando e vai continuar com ou sem a sua e a minha ajuda, tá? Já teve vezes de eu não poder dizimar porque não estava trabalhando e a igreja não parou. Já teve vezes que você não pôde ofertar ou dizimar e a igreja não parou. Não estou pregando nada do que eu estou pregando no intuito de você ajudar a igreja. Não é sobre isso. Não quero que você faça mais. Isso é entre você e Deus. Vocês sabem que a gente raramente toca nesses assuntos, mas como Deus deu a orientação para a gente clamar por esse propósito, eu preciso ensinar para você, biblicamente, como é a prosperidade bíblica, como Deus nos orienta, como Deus espera que a gente haja. E aí a gente tem falado sobre diversos princípios financeiros. Falamos lá no começo do Espírito da Miséria, falamos sobre sabedoria para você administrar, entre outras coisas. E hoje eu quero falar com você sobre oferta, tá? Sobre oferta. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos. Imagina se a gente pudesse plantar prosperidade. Imagina se você tivesse uma semente que desse dinheiro, que desse prosperidade. Seria bom ou seria ruim? Só vai falar que é ruim, irmão, se você for hipócrita, porque assim, seria maravilhoso. Ok. Só que a Bíblia diz, e a Bíblia mostra, a Bíblia nos dá a entender que prosperidade, a gente não só pode, mas a gente deve plantar ela. Não é uma árvore de dinheiro, mas é quase como se fosse isso. A Bíblia mostra que é toda oferta que a gente dá, toda oferta que a gente faz é uma semente. Se é uma semente, vai gerar uma árvore. E o fruto da árvore é o mesmo da semente que você plantou. É assim ou não é? Ou alguém planta manga e colhe laranja? O fruto é o mesmo. Então, se a gente está plantando oferta financeira, dinheiro, ajuda, o que você vai colher é a mesma coisa. É oferta, é dinheiro, é ajuda, é prosperidade. Então, biblicamente, eu posso falar com você que existe uma forma de você plantar prosperidade. E qual é essa forma? É através da sua oferta. E vou reforçar e vou falar de novo, irmão, pelo amor de Deus, não estou falando isso para você ajudar a igreja. Se você pegar o contexto do que a gente acabou de ler aqui, o apóstolo Paulo nem está falando sobre dar doação para a igreja, nem era doação para a igreja. O que estava acontecendo? Deus havia alertado eles que haveria uma grande fome, uma grande crise financeira com a igreja em Jerusalém. E aí as outras igrejas foram alertadas, através do apóstolo Paulo, a ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Então o que Paulo está fazendo aqui no capítulo 9 é recolhendo uma oferta para levar para os irmãos necessitados. Então, por isso que eu estou dizendo que eu estou pregando isso aqui, mas não é no intuito de você ajudar a igreja. Você vai entender que quando eu falo de oferta, eu estou falando de oferta seja na igreja, seja na vida de alguma pessoa, seja na vida de uma pessoa que está precisando, seja em alguém que vai te pedir ajuda. Eu estou falando de oferta de doação para quem quer que seja, ok? Paulo está recolhendo uma oferta. Aí nós lemos um versículo que ele diz assim, eu achei bem
mandar alguns irmãos na frente para vocês prepararem os donativos, ou a recompensa, ou a bênção de vocês, ou a oferta de vocês. Então Paulo está dizendo, eu vou mandar algumas pessoas para eles organizar as doações. Quando eu chegar, fica mais fácil, a gente pega e leva para quem está precisando. E aí Paulo vai continuar dizendo o seguinte: quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Ele não está mudando de assunto, ele está falando sobre oferta e sobre doação. E aqui ele está deixando muito claro que toda oferta que a gente faz é uma semente. Se é uma semente, essa semente em algum momento vai crescer, em algum momento vai dar fruto, e o que você vai colher é o mesmo que você plantou. Se você plantou bênção na vida de alguém, se você plantou prosperidade na vida de alguém, se você ajudou alguém a sair do fundo do poço da miséria, o que você vai colher é a mesma coisa. E é interessante que Paulo vai falar sobre essa mesma questão depois, em Filipenses capítulo 4. E ele, inclusive, vai relembrar esse momento. E ele vai dizer assim, olha, vocês já tinham me ajudado uma vez, exatamente aqui nesse texto, quando Paulo pediu ajuda. E aí, lá em Filipenses 4, tem aquele versículo famoso que diz assim, ó, tudo posso... Paulo está dizendo, o que Paulo começa dizendo naquele capítulo 4, e você pode ler todo depois, que a gente geralmente pega versículos isolados. O que Paulo está dizendo? Quando eu precisei, vocês que me ajudaram, e ninguém mais me ajudou. Ele está dizendo, vocês mostraram carinho de vocês. E ele diz assim, ó, eu estou suprido, não tenho necessidade de mais nada. E ele está falando sobre necessidade financeira, está falando sobre comida. E ele diz, eu não estou mais passando necessidade, porque vocês me ajudaram mais uma vez. Aí ele diz assim, ó, não que eu procure ajuda de ninguém, não que eu esteja pedindo doações de ninguém, porque eu já aprendi a viver na necessidade e também na fartura. Aí ele fala, posso tudo naquele que me fortalece. Só que se você ler o versículo 14, que ele fala logo depois, ele diz assim, ó, mas vocês fizeram bem em me ajudar. Eu poderia sobreviver sem ajuda? Poderia, porque Deus me fortalece. Mas ele diz assim, ó, mas vocês fizeram bem em me ajudar. E por que fizeram bem? Ele completa no versículo 19. Ele diz assim, ó, porque o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Porque vocês me ajudaram quando eu precisei, Deus vai suprir as vossas necessidades. E aqui, olha só, irmãos, eu já quero abrir um parênteses aqui, porque oferta não é para quem tem. Oferta não dá quem tem, dá quem precisa prosperar. Quando a gente fala de oferta, a justificativa de muita gente é eu não tenho para dar, então você deveria ofertar. Porque você só vai ter de Deus aquilo que você der para Deus. Se eu preciso de provisão, eu tenho que plantar provisão. Se eu quero prosperidade, eu preciso plantar prosperidade. Paulo está mandando uma carta para a igreja de Filipenses e alguém pode dizer assim, ó, deram porque estava sobrando, deram porque era rico. Só que Paulo falou que aquela igreja era uma igreja que tinha uma profunda pobreza. Profunda pobreza, ele fala isso em 2 Coríntios 8. Era uma igreja pobre, mas ainda assim sendo pobre, era generosa. E eles pegaram de onde nem tinham para abençoar a vida do apóstolo Paulo. E aí Paulo diz assim, ó, as necessidades de vocês, Deus vai suprir. Por quê? Porque hoje vocês supriram a minha necessidade. Então eu quero deixar muito claro para você, toda oferta que você faz, a doação que você faz com o coração aberto, com o coração alegre, é uma semente. E se hoje você planta provisão, em algum momento Deus vai fazer você colher provisão financeira dentro da tua vida. Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz que a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Provérbios 19 diz que quem dá ao necessitado está emprestando a Deus e Deus o recompensará com juros. Olha que coisa, irmãos. Jesus disse, Lucas capítulo 6, pedi, pedi, batei, batei, buscai vocês. Aí ele completa, geralmente a gente não chega nessa parte, mas ele complementa uma quarta coisa, ele diz assim, ó, dá e te será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante te darão. Do mesmo jeito que se pedir, recebe, se buscar, encontra, se bater, vão abrir, ele diz, se vocês derem, Deus vai dar mais do que vocês deram. Então, gente, eu quero que você fique bem ciente disso, toda oferta é uma semente.
E se você quer prosperar, você precisa plantar a sua semente. A semente da oferta. Mas como eu vou dar se eu não tenho? Como eu vou ofertar se eu não tenho? E aí é o ponto. Na verdade, não é que a gente tem. Não é que a gente não tem. É que a gente acha pouco. E por achar pouco, se a gente der, vai faltar. E aí, como é que eu vou fazer? Só que toda oferta, ela é um ato de fé. O profeta Elias chega na casa de uma viúva pobre. E eu preciso lembrar a você que quando isso aconteceu, eles estavam vivendo uma seca extrema, uma fome extrema. Não tinha comida, não tinha bebida, não tinha absolutamente nada. Os rios já estavam secos, os animais já estavam mortos, não tinha comida. As pessoas estavam passando necessidade literalmente. Era fome e fome grave. Aí Deus diz a Elias, Elias, vai até a cidade de Sarepta, porque lá tem uma viúva pobre. Primeiro, não precisava nem falar que era pobre, porque toda viúva no Velho Testamento era pobre, porque a mulher não trabalhava na maioria das vezes, dependia do marido. Se era viúva, não tinha marido. Se não tinha marido, quem está sustentando? Ninguém. Viúva era sinônimo de pobreza, mas Deus reforça, vai até lá, porque eu já ordenei uma viúva pobre para te sustentar. Irmão, não faz nem sentido. Como é que alguém que não tem nem para si vai sustentar os outros? Pode? Tem condições? Mas Deus é o Deus que faz as coisas do jeito dele. Deus é o Deus do impossível. Aí Elias vai obedecendo, talvez pensando assim, meu Deus, eu não tenho, aí Deus me manda para casa de uma mulher que tem menos do que eu, mas ok, vamos lá, porque fé é obedecer a Deus. Aí chega lá, ele encontra a viúva catando lenha, catando graveto. Aí ele diz assim, mulher, você me dá um pouco de água? Irmão, água já não tinha muito, estava seco. Mas a mulher ainda fala assim, ok, vou lá pegar água para você. Só que ele diz assim, aproveita que você vai pegar água, faz um bolo para mim comer. Aí ela fala assim, meu senhor, vou ficar te devendo. Porque o que eu tenho vai dar para fazer um bolo sim, mas é para mim e é para o meu filho. A gente vai comer hoje e amanhã a gente morre, porque não tem mais nada. Não tem mais nada. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu estou falando de oferta, de doação. E aí você pode pensar que tem que sair abrindo mão e dando dinheiro e tudo para todo mundo. Não é assim que funciona. Deus vai te orientar nesse tipo de coisa. Paulo diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Geralmente o Espírito Santo vai trazer isso no seu coração. Tá? Por quê? Porque nem todo mundo que precisa merece oferta. Nem todo mundo que precisa merece doação. Tem gente que a Bíblia é categórica e Deus é muito claro, não ajuda. Não é quem diz que tem que ajudar todo mundo sem olhar quem é o mundo. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que tem pessoas e situações que você não pode ajudar. A parábola das 10 virgens, 5 virgens levaram azeite de sobra, 5 não levaram. De madrugada, perto da meia-noite, já entrando madrugada, todo mundo começando a ficar no escuro, a lamparina apagando, tinha que botar mais azeite para continuar com a luz acesa e não ficar no breu, porque não tinha poste, não tinha energia elétrica. 5 que não levaram azeite, e a Bíblia deixa muito claro, elas não levaram. Então não é porque faltou dinheiro, não é porque não teve tempo. Não levou porque não quis, porque achou que não precisava. 5 que não levaram azeite sobrando, pediram para as outras. As outras disseram, se eu der para vocês, vai faltar para mim e vai faltar para vocês. Então corre lá e compra. Tem gente que não pode ser ajudado. Preguiçoso, folgado, acomodado, não pode ser ajudado. Paulo diz lá na carta de Tessalonicenses, se eu não estou enganado, que quem não quiser trabalhar não deve comer e a gente não deve ajudar. Então não é para ajudar tudo e todo mundo. Oferta não é para quem precisa, é para quem merece. Deus normalmente vai trazer esse tipo de orientação no seu coração. A viúva é muito sábia, é muito sensata. Se eu der o pouco que eu tenho, a gente morre de fome hoje. Eu quero morrer só amanhã, mas a gente vai morrer hoje se eu der com você, se eu dividir com você. Aí o profeta libera a palavra da parte de Deus. E aí tem que ter muita fé, tanto para falar como para receber a palavra. Ele diz assim, faz para mim primeiro, para o homem de Deus primeiro. Porque a palavra que Deus está dando não vai faltar. Enquanto houver seca, Deus vai te sustentar. Deus está pedindo uma oferta para aquela mulher. E a gente lê e é muito bonito, mas pensa, irmão, você tirar a comida da boca do teu filho para dar para um desconhecido, sabendo que não vai ter mais onde pegar comida. Oferta é um ato de fé. Em alguns momentos, Deus vai tocar no teu coração para fazer
algo que você, se você parar para raciocinar, não faz sentido, você não tem condições. Mas quando Deus te dá uma orientação e uma ordem, Ele está provando a sua fé, e eu posso te garantir, Ele já tem algo preparado melhor do que o que você tinha. Deus não vai te pedir algo que Ele já não tenha outro melhor para te entregar. Só que Ele não fala, Ele primeiro testa a nossa fé. Ofertar, eu vou dar porque eu tenho aqui. Não, você está dando sobra. Jesus, um dia, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, se eu não estou enganado, capítulo 12, a multidão estava ofertando, e aí uma viúva pobre, redundância, porque toda viúva ali era pobre, dá moedinhas. E a Bíblia diz que os outros ofertavam grandes quantias. Os outros estavam dando muita coisa, talvez para impressionar Jesus. Olha aí, Jesus, estou dando aqui a chave do carro. Aí, Jesus, estou dando um terreno para vender e fazer uma obra. Talvez para impressionar Jesus. Está todo mundo dando um monte de coisa. Só que aí vem uma viúva, talvez até constrangida, e dá a sobra. Não a sobra, né? As moedinhas, um pouco. Para muita gente, sem valor nenhum. Só que Jesus olha e diz assim, a maior oferta do culto foi a dela. Por quê? Porque tem gente aí dando carro, dando casa, dando roupa, dando ouro, dando prata, mas está dando o que está sobrando. Eles têm muito, por isso que eles estão dando sobra. Ela pegou tudo o que tinha. Você entende a diferença, irmãos? Não tem problema nenhum você dar sobra. Vai ajudar a igreja do mesmo jeito. Mas se você realmente quer plantar prosperidade, você precisa fazer um esforço consciente de dar algo que tenha valor para você. Não é valor para Deus. Porque toda oferta tem valor para Deus. A pergunta é, tem valor para você? Porque, por exemplo, se eu botar... Agora não tem nada, né? Para mim envergonhar, não tem um centavo aqui no bolso. Mas se eu te... Vamos dizer que sempre sobra aquelas moedinhas no bolso, não sobra? A gente vai na rua, compra uma coisa, compra outra. Se eu der aquelas moedinhas, sobrou aqui um monte de moedinha, eu vou lá e coloco na oferta. Tem valor para Deus? Tem valor para Deus? Tem valor para Deus? Mas tem valor para mim? Não tem nenhum. Então, no final das contas, a minha oferta não tem valor. Por quê? Não tem valor. Valor financeiro tem, porque vai ajudar a igreja do mesmo jeito. Mas não tem valor para mim. Por quê? Porque foi o que sobrou, não vai fazer diferença. Eu não vou fazer nada com aquele dinheiro. Então, eu pego o que sobrou e dou algo que não tem valor nenhum para Deus. Para mim, quer dizer, para mim. E se não tem valor nenhum, não custou nada para mim, qual é o peso dessa oferta? Nenhum, ou quase nenhum. Você está entendendo onde eu quero chegar? Um dia Davi foi oferecer um sacrifício a Deus, porque ele tinha pecado, Deus mandou fazer um sacrifício, e quando a gente fala de sacrifício no Velho Testamento, era matar animal para que aquele cheiro subisse como uma oferta agradável a Deus, e Deus recebesse ali como adoração, como pedido de perdão e etc. Aí Davi procura um lugar para ele fazer o sacrifício. Encontra um terreno que ele achou interessante, e fala com o homem, o proprietário da terra, e diz assim, quanto você quer por esse terreno para eu fazer um sacrifício, para eu fazer uma oferta para Deus? E o homem, recebendo o rei na propriedade, o rei lá na casa dele, falou assim, pelo amor de Deus, pega o terreno, pega a casa, pega o que você quiser e oferece para Deus. Só que Davi responde o seguinte, eu não posso dar para Deus uma coisa que não me custou nada. Eu não posso dar para Deus uma coisa que eu não tive qualquer esforço. Porque, ainda que seja valioso, é um terreno, tem valor financeiro, mas para mim não teve valor algum, porque não me custou nada. Você entende por que a oferta da viúva pobre foi valiosa? Porque aquilo custou tudo para ela. Aquilo era tudo. Talvez aquilo era a janta daquele dia. Talvez aquilo era o almoço do dia seguinte. Mas entende? Deus está tocando no meu coração para fazer, não está fazendo porque pediram, não está fazendo porque o pastor pediu, não está fazendo porque ela quer ficar igualzinho os outros para não passar vergonha, ela sentiu no coração e ela deu, crendo que Deus tem mais para a vida dela. E é por isso que a oferta dela teve valor. Então, eu já dou uma sugestão para você, o seguinte, você pode dar moedinha, você pode dar o que você quiser, eu não estou falando sobre isso, eu não controlo nem vigio a sua oferta que você dá na igreja, mas é muito melhor você organizar de uma maneira consciente e falar, todo mês eu vou dar uma oferta desse valor, ou esse mês eu vou dar uma oferta desse valor.
Só que aí quando a gente fala isso, os revoltados com a igreja, ou os decepcionados com a igreja, ou os que já tiveram alguma decepção com pastor, ladrão, qualquer coisa do tipo, é a hora que eles se rebelam, é a hora que eles falam que não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem quiser acreditar, creia. Estou te mostrando na Bíblia. Poderia mostrar vários outros textos para apoiar tudo que eu estou te falando. E como eu disse desde o princípio, faça a prova de tudo que a gente está falando. O bom de falar da vida financeira é que nós podemos fazer prova para ver como isso funciona na prática. Faça a prova e veja se é verdade ou se não é. Além do que eu já estou te mostrando dentro da palavra. Se você honrar a Deus, se você for generoso nas suas doações, Deus vai te prosperar muito mais. Não estou dizendo que você deve dar só no intuito de receber. Deus não gosta disso. Mas o que eu estou dizendo é que quando você faz, Deus se agrada em te honrar cada vez mais. Deus se agrada em te devolver mais do que o que você plantou. Deixa eu te contar aqui só alguns casos aqui para a gente poder encerrar aqui. Que horas são, por favor? Que horas são? O relógio está parado. Estou falando de oferta e não comprei nem a pilha do relógio. Terminar agora. A viúva pobre teve que plantar para receber. Deixa eu te contar um caso. Um certo pastor estava fazendo um seminário, uma conferência, um negócio assim, né? Uma reunião e tudo mais. É um pastor muito famoso, etc. Distribui, faz evangelismo, faz missão em muitos lugares. E ele tem alguns materiais que ele vende, o dinheiro ele arrecada para fazer obra missionária, né? Para fazer obra missionária. Ele estava na reunião e falou: irmãos, eu tenho aqui alguns livros, algumas coisas. Se você puder comprar, eu vou usar o dinheiro para fazer obra missionária em tal lugar. Tinha uma irmã que no dia não tinha absolutamente nada. E todo mundo ajudou, o pastor conseguiu a meta de arrecadação, etc. Só que no dia seguinte daquele seminário, daquela conferência, a irmã foi procurar o pastor no final do culto e falou assim: pastor, eu preciso contar um testemunho e falar com o senhor. Ontem, na hora que o senhor pediu ajuda para a obra missionária, eu queria muito poder ajudar, eu queria muito poder ofertar, mas eu não tinha um centavo no bolso. E eu fui para casa muito triste, falando com Deus que eu queria ajudar a obra de Deus e eu não tinha condições de ajudar. Quando eu estava orando, pastor, nunca aconteceu isso comigo. Quando eu estava orando, eu tive uma visão. E ela disse que viu uma gaveta. Dentro da gaveta tinha algumas coisas guardadas. Dentro dessa gaveta, no meio de um monte de coisa guardada, tinha R$10. Ela lembrou que aqueles R$10 a filha dela tinha dado para ela comprar remédio. Ela estava passando mal, a filha deu dinheiro para ela comprar remédio. Mas ela melhorou, não comprou remédio e o dinheiro ficou dentro da gaveta e ela nem lembrava daquele dinheiro. Quando ela estava orando, pedindo a Deus que ela queria ajudar e ela teve aquela visão, ela entendeu: é para eu pegar o dinheiro e eu dar ao pastor. Aí ela foi no dia seguinte conversando com o pastor: pastor, isso nunca me aconteceu, eu estou muito feliz, Deus falou comigo, Deus se revelou para mim pela primeira vez e eu trouxe os R$10 para ajudar o senhor, para ajudar o trabalho. Só que o pastor ficou com pena porque era uma senhora pobre, visivelmente pobre, a senhora que nem para o remédio ela tinha, teve que pedir a filha. E o pastor falou assim: irmã, deixa eu te explicar. A gente não precisa mais. Os irmãos já ajudaram. A gente já alcançou o nosso objetivo. Eu já tenho dinheiro para fazer o trabalho de missão. Eu não preciso mais. Guarda para a senhora, usa para outra coisa. A senhora teve uma experiência com Deus, isso já valeu muito. Eu fico feliz pela senhora, mas eu não quero o dinheiro da senhora. Eu não posso aceitar o dinheiro da senhora, que era para a senhora comprar remédio. E ela falou assim: mas pastor, eu não estou precisando mais, não sei o quê. Aí ficou um discutindo com o outro. No meio dessa discussão, o Espírito Santo falou com o pastor: pega a oferta dela. E ele, na cabeça dele: mas senhor, eu não preciso mais. E o Senhor disse: faça qualquer coisa, mas pega a oferta dela. E ele ficou questionando: mas senhor, por que eu vou? A senhora é pobre. E aí o Espírito Santo disse para ele: exatamente. Ela não é pobre por falta de oportunidade. Ela é pobre por falta de generosidade. Se você não receber a oferta dela, ela nunca vai prosperar. Porque eu estou fazendo isso para ela começar a plantar provisão na vida dela. Se ela não começar a plantar bênçãos, ela não vai sair dessa vida que ela leva. Então recebe a oferta dela. Ele disse que pegou os R$10, levantou para o alto, falou: Senhor, abençoa e que o Senhor venha prosperar na vida dessa irmã. Você entende que às vezes a gente fica assim: mas eu não tenho, eu não posso. Eu não estou dizendo para você sair fazendo loucuras. Eu estou dizendo que em alguns momentos o Espírito Santo vai colocar no teu coração. E quando Deus tocar no teu coração, pelo amor de Deus, não se apega ao dinheiro, porque o dinheiro não te sustenta, quem te sustenta é Deus.
há pouco tempo atrás, pouco tempo assim, foi ano passado, começo do ano passado, eu estava orando, tem uma situação, não vou abrir em detalhes agora, futuramente a gente deve ter oportunidade, mas eu estava orando por uma situação, a gente tinha contas para pagar, a gente já estava na iminência de, de, de vir para o espaço aqui, já estava resolvendo o que ia fazer, como que ia fazer, já estava fazendo obra, eu acho, na época, e assim, tinham coisas da igreja para resolver, e a gente tinha uma situação que eu estava orando a Deus e eu falando assim, Senhor, eu vou vender tal coisa, eu quero vender e o dinheiro a gente precisa pagar conta, precisa fazer um monte de coisa, ok. E assim, eu na minha vida pessoal estava precisando de resolver mil e uma coisa, a gente estava enrolado, isso lá na minha casa, enrolado, precisando de resolver, de pagar, de comprar, de fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a gente tinha uma propriedade que eu falei assim, vamos vender e o dinheiro vai ajudar a gente a desafogar. O dia que eu estou orando, falando, Senhor, me ajuda que eu vou vender, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ficar mais tranquilo, vou poder ajudar mais na igreja, sei o que, sei o que lá. E o Espírito Santo falou comigo, vende e dá para a igreja. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor entendeu a parte que eu estou precisando? O Senhor escutou a parte que eu falei da oração, que o dinheiro é para eu pagar as contas que estão atrasadas? Mas a ordem do Espírito Santo foi muito clara, vende e dá para a igreja. Aí o que eu não tinha nem para mim, Deus mandou dar para a igreja. Eu falei assim, tá, manda quem pode. O que eu estou dizendo para você é que às vezes você vai falar assim, eu estou precisando, e Deus vai falar, pega e dá, pega e abençoa. Um pastor da nossa igreja disse que um dia estava indo comprar o gás, que tinha acabado na casa dele, com o dinheiro do gás, na época era coisa de R$ 50 o gás, e ele indo com R$ 50 para comprar o gás, no meio do caminho encontrou um irmão, está conversando com o irmão, não sei o quê, o irmão não falou nada, não comentou nada, não pediu nada, eles estavam conversando e o Espírito Santo veio no coração desse que estava indo comprar gás. Dá R$ 50 para ele. Ele falou assim, mas só se eu roubar, porque eu não tenho nem para mim, eu peguei emprestado para comprar o gás, e o Espírito Santo falou, dá para ele. Ele falou, não, mas eu não tenho. Ele falou, tem sim, esse que está no teu bolso. Não, mas esse é o do gás, eu não tenho gás. Esse que está no teu bolso. Ele brigou com o Espírito Santo o caminho inteiro. No final do caminho, quando os dois iam se separar, cada um ia para um lado, ele falou assim, não vai ter jeito, não dá para brigar com o Espírito Santo. Pegou os R$ 50 e falou para o irmão, irmão, Deus mandou te abençoar com isso aqui. O irmão saiu emocionado, não sei o que estava acontecendo, mas saiu emocionado, muito alegre, não sei o quê, nem olhou para trás, acho que para o outro não mudar de ideia, de pedir o dinheiro de volta, sumiu, pegou os 50 e foi embora, glória a Deus, Deus abençoe. E o irmão falou assim, e agora, Jesus? Como é que eu chego em casa e falo para minha esposa que eu fui comprar gás e voltei sem gás e sem dinheiro? O que eu vou falar para minha esposa? Quando ele chegou em casa, já tinha o gás, já tinha compras, alguém foi lá, abençoou, levou um monte de coisa e ainda deixou dinheiro, e a esposa recebeu ele na porta, amor, 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 corre, olha o que Deus mandou para a gente. Você entende que às vezes Deus vai testar a tua fidelidade, a tua fé e a tua obediência? E eu não estou dizendo que é fácil, porque quando Deus começou a fazer essas coisas comigo, eu balancei muitas vezes, mas eu posso dizer para você, Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar, porque Deus é fiel. E quando você lança essa semente na terra, em um momento ela vai crescer e Deus vai te abençoar muito mais do que o que você ofertou. Nós tivemos aqui recentemente, eu já contei esse testemunho várias vezes, o caso, a família que ofertou R$ 2.500 e Deus deu para eles a casa que eles não tinham, morava de aluguel. A casa que na verdade eles tinham estava caindo aos pedaços, morando de aluguel, não tinham nada. E de onde nem tinham, pegaram R$ 2.500. A irmã perguntou, pastor, eu preciso dar o dízimo desse dinheiro? Peguei um empréstimo, vou tentar fazer alguma coisa, preciso dar o dízimo. Eu falei, não precisa dar o dízimo porque esse dinheiro não é seu, você vai ter que devolver e ainda vai pagar mais caro. Então tá, então já que eu não preciso dar o dízimo, eu posso dar oferta? Eu posso abençoar a igreja? Eu falei, aí é contigo, irmã. Então tá, aí ela falou, eu vou ofertar, porque eu quero que Deus me ajude a comprar uma casa. Pouco tempo depois, comprou a casa, está morando na casa própria até hoje. E assim, não é que comprou a casa caiu no colo, de um jeito que nunca teria acontecido. De graça. O rapaz só ligou e falou, você quer morar aqui? Não, mas eu não tenho. Você quer morar aqui? Você quer a casa? Você ainda está procurando uma casa para comprar? Só pega suas coisas e vem. Pagamento a gente resolve depois. Foi morar sem dar um centavo na casa.
Então entenda, gente, quando Deus te pedir, Ele não está querendo te deixar passar necessidade. Ele só está querendo que você confie nele para que ele venha te dar muito mais do que aquilo que você plantou.